Diga assim: fala, Deus. Teu servo está pronto para ouvir, tua serva está pronta para ouvir. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Eu estou muito, muito, muito desejoso de que você esteja com o coração escancarado para receber tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Nós somos filhos de Deus, acabamos de cantar. E como é bom cantar isso. Sim, gente, é muito bom. Nós fomos libertos, nós fomos livres da escravidão do pecado, nós fomos transformados pelo Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Mas, como filhos libertos, como filhos que foram desvinculados aí de todo tipo de maldição, nós temos promessas de Deus para a nossa vida. Domingo nós ministramos, nós estamos falando a respeito do tema do nosso ano, que é céus abertos, céu aberto sobre a nossa vida. E o tema de hoje é: céus abertos, eu tenho promessas. Pensa um pouquinho agora. Traga à sua memória uma promessa que Deus tem para você. Traz uma só. Puxa pela sua memória agora, vamos lá. Deus tem uma promessa para mim. Traz essa promessa à sua memória agora, uma só. Trouxe? Tem base bíblica para ela? O que é base bíblica? Tem um versículo que comprova essa promessa. Vou explicar de uma forma bem prática. Quantos aqui desejam que a sua família inteira seja salva? Pai, mãe, marido, esposa, sobrinho, filho, a família inteira. Que quando você chegar lá no céu, quando nós chegarmos lá nos céus, nós possamos nos reunir, família inteirinha, ó, veio todo mundo, não faltou ninguém. Existe uma promessa para isso? Sim. Lá em Atos, a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso é uma promessa. Então, quando eu digo assim, olha, Deus tem uma promessa para a minha vida, eu tenho uma base bíblica para essa promessa, eu posso me firmar nela? Posso edificar? Posso colocar os meus pés sobre essa promessa e dizer assim: ela vai se cumprir na minha vida no tempo certo? Sim ou não, gente? Sim. Mas e se levar 1 ano? 2, 5, 10. Não importa o tempo que levar, toda palavra liberada por Deus, ela tem o tempo certo para se cumprir. Cabe a nós fazermos o quê? Permanecermos. Permanecermos firmes. Quer ver um exemplo? Jesus está voltando. Tem evidências nos nossos dias de que Jesus está voltando? Há alguma evidência? Todas. É só você olhar para qualquer lugar que você olhar, você vai ver sinal da volta de Cristo. Por exemplo, assim, ó, se você olhar para a natureza está falando que Jesus vai voltar? Se você olhar para a política, se você olhar, mais ainda, né? Se você olhar para onde você olhar, quer ver um reloginho que não falha? Israel, Jerusalém. Olha para Jerusalém, volta de Jesus está ali, ó, na cara. Porém, falar sobre a volta de Jesus já faz mais de 2000 anos que está sendo falado. Sim ou não? E tem gente que fala assim: mas se já está falando faz 2000 anos, ele ainda não voltou, quer dizer que ele não vai voltar. Cuidado. Noé pregou o dilúvio, e o pessoal fala assim: esse cara é louco. E chegou o dia do dilúvio e ficou um monte de gente para fora. Jesus está voltando. Nós estamos pregando, nós estamos falando, nós estamos anunciando. Mas não acredito, ok. Mas ele está voltando. Isso não anula a promessa. Isso não anula a palavra. Por que eu estou falando tudo isso?
porque eu pedi para você trazer uma promessa à sua mente. Você trouxe, todo mundo trouxe? Então agora fecha um pouquinho os seus olhos, lembra dessa promessa, toma esse versículo que você tem junto com essa promessa, em qual área da tua vida for essa promessa, Deus um dia falou para você que Ele faria algo na tua vida e que Ele tem o controle de todas as coisas e que essa palavra vai se cumprir. Há uma promessa, você serve a um Deus que não é homem, que mente, não é filho de homem, que se arrependa, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre, a palavra dEle não volta vazia. Traz à sua memória essa promessa, e edifica, ancora, fortalece a sua vida na promessa da palavra de Deus. Amém. Por que eu pedi para você fazer isso? Porque nós temos inúmeras promessas de Deus para a nossa vida. E pelo fato de termos muitas promessas, o dia a dia, a nossa vida, faz com que muitas das vezes nós nos percamos no meio das promessas. E raciocinemos, pensemos que elas estão demorando, ou elas não estão acontecendo, ou não irão acontecer. Deus te trouxe aqui hoje à noite, você que está acompanhando o culto pela internet agora, aí no Facebook, ou no YouTube, Deus tem promessas para a tua vida. Hoje à noite eu vou lançar sobre tua vida algumas promessas. Eu vou lançar algumas palavras para você, porque nós entendemos que os céus estão abertos sobre o nosso ano de 2021. Os céus estão abertos e Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Mas eu quero começar a falar para você a respeito de uma grande promessa que Deus fez para você, e que deu origem, que teve início lá na vida de uma pessoa, um homem chamado Abraão. Deus prometeu abençoar o Abraão, e eu quero que você rasgue o coração agora, abra o coração dizendo assim: o Deus de Abraão é o meu Deus, e a promessa que Ele fez para Abraão é a promessa que Ele faz para a minha vida. Deus prometeu a Abraão que na sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. E eu profetizo sobre você, acabei de falar, quantos querem que sua família seja salva? Todos querem. Então eu profetizo sobre a tua vida, por tua causa, por você, Deus vai fazer da sua vida e de toda a sua família pessoas benditas, bem-aventuradas, bem-sucedidas, pessoas felizes, porque Ele teve aliança com Abraão e Ele tem aliança com você através de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3, ele diz para você: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus disse isso para um homem chamado Abraão, e hoje eu e você estamos aqui, por causa do Abraão, essa palavra se cumpre na nossa vida. Meu irmão, em nome de Jesus, recebe isso para você. Você não é uma pessoa comum, você não é uma pessoa qualquer, você é a imagem e semelhança de Deus aqui na terra, e o Deus Todo-Poderoso está olhando para cá agora, nesse momento, e dizendo assim: eu vou abençoar pessoas por tua causa, eu vou fazer algo por tua causa, eu vou fazer nesse tempo por causa de você. Vou abençoar os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Olha que lindo isso! E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus fez isso por causa de um homem. Gênesis capítulo 18, versículo 18, diz assim a palavra: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele
todas as nações da terra serão abençoadas. Em 2021, os céus estão abertos sobre a tua vida, e todo mundo que estiver junto de você vai ser abençoado esse ano, porque Deus resolveu. Nós vamos ter restituição, nós vamos ter operação sobrenatural de Deus na nossa vida. Por quê? Porque Deus resolveu. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas, em nome de Jesus. Eu disse domingo aqui, né? Acabou 2020. 2021 é céu aberto. Vai ser diferente, irmão. Ai, pastor, mas como assim? Vai ser diferente. Deus determinou que vai ser diferente, e eu recebo isso e acabou. Vai ser diferente. Sabe de uma coisa? Quando Deus disse que a bênção dele viria sobre a terra por causa do Abraão, quando ele se refere à bênção de Abraão como algo, não era algo inerente ao próprio patriarca, a pessoa do Abraão. Na verdade, Deus estava olhando para o Abraão e determinando aquilo que ele, Deus, havia projetado na vida dele. Quando examinamos atentamente esse texto bíblico, em que consiste a referida bênção, nós vamos perceber que Deus tem algo muito maior para fazer na vida do Abraão. Sabe o que é? E é aqui que eu quero que o Espírito Santo, eu desejo que o Espírito Santo ministre algo especial na tua vida hoje à noite. Quando Deus disse assim para Abraão: vou fazer de você uma nação poderosa, por tua causa pessoas serão benditas. O que é que Deus estava dizendo? Preste atenção. Quando Deus disse isso, ele estava falando a respeito da referência direta do Senhor Jesus Cristo, que seria descendente de Abraão segundo a carne. E é por meio da fé nele que recebemos o Espírito Santo. Vamos lá. Céus abertos sobre tua vida em 2021, porque Deus decidiu. Agora Deus decidiu que teu ano vai ser diferente, que os teus dias serão diferentes. Sabe por quê? Não porque você fez alguma coisa especial. Não. Deus resolveu fazer diferente, porque existe alguém dentro de você que vai refletir na vida das pessoas. Vamos entender isso. Nós vivemos um tempo bastante complicado no ano de 2020. Pessoas desanimadas, pessoas deprimidas, muita gente doente, muita gente angustiada. E Deus olha para mim e para você agora, e Ele disse assim: Fábio, você teve muitas experiências em 2020. Fábio, eu cuidei de você durante todo esse tempo. No meio de todo esse alvoroço, eu estive com você o tempo todo. Deus esteve conosco o tempo todo. Sim ou não, gente? Não responda para mim, só pense agora. Quantos de nós, durante o ano de 2020, pensou: eu não vou conseguir? Os dias estão ficando cada vez mais difíceis. Eu acho que eu não vou conseguir vencer. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, o tempo foi passando, e nós já estamos hoje no dia 13 de janeiro de 21. E agora eu quero que você só pense em uma coisa. Durante todo esse tempo, o Deus que prometeu estar com o Abraão, o Deus que disse que ele seria o pai de uma nação poderosa, o Deus que disse: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, mas vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. O Deus que disse assim: vou fazer de você uma nação grande e poderosa, e por meio de você
todas as famílias da terra serão abençoadas. Sabe por que, Abraão, eu vou fazer isso? Porque você será a pessoa, será o agente, será o canal que vai trazer a manifestação do meu filho na terra. 2020, dia a dia, dificuldades, medo, inseguranças, incertezas, doença, vírus, tudo. Mas eu chego aqui. Qual o objetivo disso tudo? O mesmo objetivo que Deus tinha em mente quando Ele resolveu abençoar Abraão. Abraão, idoso, Sara, idosa, um casal sem filhos, mas Deus resolve fazer desse casal uma nação poderosa. Por que é que Ele resolveu fazer isso? Porque Ele precisava desse casal para que o filho dele, Jesus, viesse na terra. Tudo o que aconteceu na nossa vida durante esses últimos tempos tem um objetivo, um só. Eu e você, onde quer que nós pisarmos, onde quer que nós estivermos, com quem quer que nós conversemos, nós só teremos um assunto, uma pauta, um tema. A graça de Deus está sobre nós hoje. Não tem outro objetivo, irmão. Você não quebrou. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Senhor, onde eu for, onde eu estiver, eu vou dizer para as pessoas: Deus está me sustentando. Eu passei pela enfermidade, mas eu passei. Glória a Deus, eu passei, eu venci. Então eu posso dizer para as pessoas: Deus cuidou de mim. Onde quer que eu for, esse é o tema. Céus abertos, há promessas. E por que é que Deus quer fazer algumas coisas nas nossas vidas? Para que eu e você reflitamos, mostremos, falemos a respeito do amor de Deus. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, todos os lugares que você for esse ano, todas as rodas de conversa que você tiver, toda reunião familiar, todo bate-papo entre amigos, procure um meio de falar de Jesus nessa conversa. Nós temos essa obrigação, nós temos esse dever, nós temos essa dívida para com Deus, porque Ele nos sustentou até agora. E eu não estou falando para você ser crente chato, eu não estou falando para você ser crente pegajoso, eu só estou falando para você, onde você estiver, fale de Jesus, mostre o amor, dê palavras de gratidão, dê palavras de esperança, coloque fé no coração das pessoas. Mas será que alguém... Você vai entrar com convicção e dizer assim: sim, Deus está no controle de todas as coisas, Ele está cuidando de nós. Observe como Ele está cuidando de você. Coloque Jesus em tudo, em tudo, em tudo. Abraão, você vai ser poderoso. Abraão, você vai ser abençoado. Abraão, você vai ser uma nação poderosa. Abraão, as nações serão benditas por tua causa. Abraão, Abraão, Abraão. Mas quando Deus dizia Abraão, Deus dizia Abraão, Deus dizia Abraão, Deus falava sobre ele, Deus estava falando de Jesus, porque Jesus precisava vir, e o Abraão e a Sara, eles seriam o canal, o caminho. Não se trata da bênção que recebemos diretamente de Abraão ou por causa de Abraão, mas a palavra do Senhor diz que a bênção que Deus prometeu a Abraão, a saber, Jesus Cristo, para a conversão de pessoas de todas as nações e não apenas de Israel. Céus abertos sobre o nosso ano de 2021 significa
Deus presente em nós, e onde quer que nós estejamos, nós vamos brilhar a luz de Cristo. Eu estive pensando isso, eu falei, Deus, quanta oportunidade vai surgir para a gente falar do amor de Deus. Vocês já pararam para pensar? Quanta oportunidade nós vamos ter para falar do amor de Deus nesses dias? Gente, é incalculável a quantidade de oportunidades. Você não precisa começar e terminar uma conversa com qualquer pessoa de qualquer tema que for. Você não precisa começar e terminar sem ter tocado em Jesus nesse negócio. Você vai ter que tocar em Jesus de alguma forma, com amor, com sabedoria, com graça, com discernimento. Você vai lá no cerne, você vai lá no coração da pessoa, e quando você perceber, a pessoa vai estar assim: fala mais, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais a respeito dessa promessa, dessa aliança, desse Deus. Vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículos 13 ao 16, olha que promessa, uau, céus abertos sobre nós. Gálatas capítulo 3, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus já levou a Covid. Jesus já levou o desemprego. Jesus já levou a quebradeira toda. Sabe por quê? Porque Ele já pagou esse preço. Ah, mas o que é que eu estou enfrentando? Eu estou enfrentando a Covid, eu estou enfrentando quebradeira, eu estou enfrentando crise econômica, eu estou enfrentando. Mas Ele já levou tudo isso. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus, olha aí, ó, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Bate a mão no peito e diga: eu sou gentil. O que é que chegou em mim? A bênção de Abraão. E o que é a bênção de Abraão? É Jesus Cristo. O que é a bênção de Abraão? É eu e você hoje vivermos em paz. É a sua casa ser um lugar de céu aberto. É a sua casa ser um lugar de refúgio. É a sua casa ser um lugar de paz. Você vai para casa depois de um dia de trabalho e você entra em casa e recebe paz, porque Ele levou a maldição. Ai, que coisa mais maravilhosa! Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Além de tudo, ainda você tem a presença do Espírito Santo na tua vida, para te fortalecer, para te encorajar, para te consolar, para te dar revelação. Ai, Deus, eu não estou entendendo esse negócio aqui. Espírito Santo, me ajuda a entender. Ele levou a maldição e ainda dá o Espírito Santo para me ensinar. Ai, Deus, eu não estou entendendo esse tempo aqui, eu não estou entendendo essa situação que está na minha área profissional. Espírito Santo, me ajuda. Você já falou com o Espírito Santo nesse nível? Sabe por que você pode pedir ajuda dele? E às vezes a gente acaba... Quem já sofreu sozinho fazendo alguma coisa e podia pedir ajuda e depois falou assim: puxa vida, né? Sofri à toa. Quem já sofreu à toa e depois falou assim: por que eu não pedi ajuda? Quem? Deixa eu ver. Eu já... Sofre que dá gosto. Aí depois que não vê mais... Aí, alguém para me ajudar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma pessoa que anda com você 24 horas por dia,
e que é nada mais, nada menos do que o Espírito de Deus, o Espírito que esteve presente na criação e que sabe todas as coisas que pode te ajudar. Então hoje, céus abertos sobre a minha vida, as coisas não estão acontecendo talvez como eu gostaria. Aí então eu peço, Espírito Santo, sou filho de Abraão, em mim manifesta Jesus. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Que tal o Senhor falar comigo como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo aquilo? Como é que eu posso viver céus abertos na minha vida de verdade? Versículo 15, gente. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Quem é descendente de Abraão? Cristo. As promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, a Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Eu poderia resumir tudo o que eu planejei falar para vocês hoje à noite em uma coisa: céus abertos para minha vida em 21 significa Cristo tomando o primeiro lugar na minha vida em 21. Porque todas as outras coisas vão acontecer. Quando você trouxe a sua memória agora há pouco, estimulado por mim, uma promessa, você buscou uma promessa, você buscou uma referência, e o Espírito Santo trouxe isso à sua memória. Que eu e você possamos viver 2021 com uma pauta, com um plano, com um objetivo. Todas as coisas na minha vida esse ano vão produzir glórias a Cristo. Vou comprar, glória a Cristo. Vou vender, glórias a Cristo. Vou orientar meu filho, Cristo. Vou ter uma DR com meu esposo, Cristo. Com a minha esposa, Cristo. Que nós coloquemos Cristo em tudo. Será que a gente consegue imaginar como é que seria esse negócio? Se nós deixássemos algumas coisas de lado e colocássemos Cristo no negócio? Eu tenho que tomar uma decisão. Cristo, como é que eu faço? Eu tenho que fazer, Senhor Jesus, como é que eu faço? Para que a bênção de Deus chegasse a Abraão e chegasse aos gentios, e através de Cristo, tem que haver da nossa parte o que aconteceu em Gênesis 12:1. Deus falou com Abraão, e a palavra diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus tinha um plano para o Abraão. Deus tem um plano para a tua vida. Só que quando ele fala para o Abraão que o Abraão deveria tomar alguma atitude, tomar uma decisão, ele deveria fazer alguma coisa, o que é que ele recebe de Abraão imediatamente? A obediência.
Sabe, gente, quando Deus chama Abraão, Ele chamou, fez promessas. O Abraão vivia num ambiente muito complicado. Hoje, nós temos uma vantagem muito grande. Acabei de falar agora há pouco, né? Nós temos uma pessoa que anda com a gente 24 horas por dia, que se chama Espírito Santo. É bom ter o Espírito Santo junto com a gente o tempo todo? É maravilhoso. O Abraão não tinha isso. Aliás, ele morava no lugar onde só tinha idolatria em volta. Difícil, hein? Mas quando Deus falou, ele identificou. Nós já estamos em vantagem, porque o Espírito Santo fala e a gente entende e conhece a voz dele. Só que a gente já está na vantagem do Abraão, sim ou não? Ô irmãos, nós somos privilegiados. Agora, Abraão recebe o chamado, recebe a instrução, e a primeira coisa que Deus fala para o Abraão é: sai do meio de onde você está e vai para um lugar, porque lá farei de você uma grande bênção. Essa foi a ordem de Deus. E eu quero destacar 7 coisas dessa ordem que Deus deu para o Abraão. Eu não lembro se eu coloquei no slide. Coloquei. Vamos lá. Quando Deus conversou com Abraão, Deus fez promessa para o Abraão. E essas promessas vêm sobre a tua vida. 2021, Deus diz para o Abraão e diz para o Fábio: far-te-ei uma grande nação. Deus prometeu fazer do Abraão uma grande nação. Em nome de Jesus, teu 2021 será grande, poderoso, sobrenatural. Você vai ver coisas nesse ano que você não consegue imaginar agora, mas Deus vai te levar para isso este ano. Segunda coisa, abençoarei você. Abençoar-te-ei. Deus resolveu te abençoar em 2021, meu irmão. Terceiro, engrandecerei o teu nome. Deus vai fazer o teu nome grande. Agora lembra que quando Ele fizer o teu nome grande, o teu nome na verdade vai ter que ter alguém maior que o seu nome. Quem? Jesus. Quarto, tu serás uma bênção. Vai acabar aquele tempo de Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus... Não. Deus vai fazer de você uma bênção, e por onde você passar, as coisas vão acontecer. Farei você uma bênção, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Usa a tua boca para abençoar, meu irmão. Acordou de manhã, abençoa. Abriu a boca, abençoa, 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 abençoa. Porque Deus também vai diz para você o seguinte: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não perca tempo de querer fazer justiça. Não porque eu vou tirar limpo. Não porque falou de mim. Não porque me prejudicou. Não. Deus falou assim: vou abençoar quem te abençoar. E se alguém pegar para o teu lado, eu vou acertar as contas com ele. Você prefere ir lá acertar as contas ou você prefere que Deus faça por você aquilo que deve ser feito? Você escolhe. Abençoarei os que te abençoarem. Posso ouvir um amém? Mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E agora é para você tremer na cadeira. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.